Dando continuidade à área policial, os principais acontecimentos nas últimas 24 horas inerentes ao cenário da criminalidade, ao cenário dos acidentes. Dentro do nosso estado de Alagoas, a gente passa a esmiuçá-los com maior precisão para deixar o nosso rádio ouvinte, o nosso internauta e espectador atualizado e antenado de tudo aquilo que aconteceu em nosso estado nas últimas 24 horas no cenário do crime. Começo destacando que homem é esfaqueado em Palmeira dos Índios. Um homem foi vítima de um ataque à faca na noite de ontem, quarta-feira, dia 29 de abril do ano em curso, em um bar localizado no bairro Vila Maria, aqui na Princesinha do Sertão. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, identificada pelas iniciais LVL, sofreu diversos golpes nas regiões do tórax e do abdômen. Relatos de testemunhas apontam que o suspeito estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima no estabelecimento comercial. Ele deixou o local, retornou armado com uma faca e atacou o homem, fugindo logo após a injusta agressão. O resgate mobilizou o corpo de bombeiros e a vítima foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento do município, a UPA. Após os cuidados iniciais, o homem foi estabilizado e transferido pelo SAMU para a unidade do Agreste do Sertão, que no caso é o Hospital do Estado do Agreste, lá em Arapiraca, onde permanece internado. Pelo menos essa matéria que a gente está lendo. Buscas foram realizadas na região, porém o suspeito não foi encontrado até o momento e o caso está sendo investigado e apurado pelas autoridades policiais. Só que a gente recebeu agora há pouco, e como também já finalizamos a narrativa dos boletins de ocorrência a nível de 10º BPM, realmente consta essa informação, onde nós estamos repassando, e que essa pessoa teria sido transferida, essa vítima, para o HEA em Arapiraca. E fica a nossa indagação enquanto imprensa, enquanto representante aqui do povo, através do microfone massacrante de audiência da 104,1. Como é que a gente tem um hospital regional de Palmeira dos Índios recém-inaugurado e uma pessoa é transferida? Até então é essa a informação que a gente tem. E o Hospital Regional de Palmeira dos Índios, o novo hospital, ele comporta 123 leitos, inclusive nos setores, nas alas de urgência e emergência. As imagens estão na tela, estavam, Jorge Eduardo, nosso canal do YouTube, não somente em alas de urgência e emergência, mas também nefrologia, UTI neonatal, adulto, saúde mental. E o palmeirense não entende, fica boquiaberto. É através de uma regulação que é regulamentada pelo poder estadual, através do nosso estado de Alagoas, mas uma pessoa esfaqueada, onde a gente presume que teve a sua vida colocada em perigo e ainda esteja correndo risco de morte, não risco de vida, como a gente tem o hábito errôneo de mencionar. É um absurdo e a gente fica indignado, a gente fica pasmo. Sem falar que o novo hospital regional abrange 8 regiões, 8 micro-regiões: Cacimbinhas, Belém, Tanque d'Arca, Estrela de Alagoas, Igaci, Minador do Negrão, além de Palmeira dos Índios. Mas o absurdo não para por aí, o que nos torna ainda mais estarrecedores e intrigantes nesta manhã de quinta-feira, dia 30 de abril, a última quinta-feira do mês 4, o último dia, do nosso mês de abril, é que recebemos agora um relato, um apelo do irmão da vítima, do senhor LVL, que teve o seu nome preservado em consonância com a lei, de proteção de dados dos indivíduos, das pessoas, e que já passam, o meio-dia, já estamos no segundo turno vespertino desta quinta-feira, e até então essa pessoa se encontra na unidade intermediária de apoio à saúde, na UPA de Palmeira dos Índios. Essa pessoa ainda não foi transferida para o hospital de emergência do Agreste, o HEA em Arapiraca, que a gente já não entende, tendo aqui na região, na cidade, um hospital regional com ala de urgência e emergência, onde várias falas de diversas autoridades políticas nos mencionavam que pessoas não morreriam mais no percurso de uma ambulância para se deslocar para outro estado, já que Palmeira dos Índios teria agora um hospital regional direcionado ao atendimento ao povo. E está esperando, uma pessoa está até entubada. O relato mais recente, vocês vão conferir o que eu estou acabando de mencionar. O irmão dela mandou aqui para a nossa central de jornalismo.
que a vítima, esse homem que sofreu esse atentado, vítima de arma branca, tentativa de homicídio, a polícia está investigando qual foi a tipificação criminal, a gente acredita isso, porque lesão corporal, realmente as imagens são fortes, né? As imagens são fortes e não dá pra gente mensurar que seja lesão corporal, tentativa de homicídio, mas aí fica a cargo da autoridade policial competente. E olha só que relato constrangedor, absurdo e deprimente que a gente acabou de receber acerca desse caso em nossa redação do programa Embalo Total, aqui na Central de Jornalismo da 104,1. Primeiramente, eu venho dar bom dia a todo mundo. Eu estou numa situação muito crítica, né? Estou com um irmão meu na UPA, ele foi esfaqueado ontem por um indivíduo, cujo nome não sei, mas o apelido é Peba. Né? Desde ontem, de 11 horas da noite, se eu não me engano, desde 11 horas, de 11h30, que ele foi para a UPA e lá fizeram os primeiros atendimentos, só que o caso dele é caso de emergência, e a emergência é só em Arapiraca, né? E cadê agora, prefeito? Né? Cadê o hospital que o senhor construiu para atender a população de Palmeira dos Índios? Né? Cadê a UPA, que não tem equipamento adequado para atender as pessoas que chegam lá no caso de emergência? Lá também tem uma criança que recebeu choque elétrico ontem, teve parada cardíaca e está precisando de atendimento urgente. Eu fico indignado porque também meu irmão está lá, né? E ninguém faz nada, né? Desde ontem está lá minha cunhada, né, preocupada com ele, e muita gente que gosta dele, que ama ele, preocupado com ele. Cadê os órgãos públicos? Cadê, né, a situação para resolver esses casos de Palmeira dos Índios, né? Criticar, todo mundo critica, mas na hora ninguém faz nada. Cadê prefeito Júlio César, ex-prefeito Júlio César? Cadê tia Júlia? Né? Equipamento adequado, uma sala de cirurgia, né? Faz um hospital daquele tamanho, para quê? De enfeite, Pessoal, passa esse vídeo aí, por favor, que chegue até a toda a população de Palmeira dos Índios, porque isso é uma injustiça. Meu irmão está lá à beira da morte, precisando de ser operado, né? E nada, ninguém faz, né? Se eu pudesse fazer, eu faria, porque ele é meu sangue. E muitos vão entender isso. Deus abençoe a todos. E repasse esse vídeo aí, por favor. Meu nome tá aí. Quem quiser me acompanhar aí, me acompanha. E eu agradeço a Deus e quero que Deus abençoe meu irmão. Ele saia dessa, porque não existe isso não. Você chegar numa UPA de 11h30 da noite e até uma hora dessa, numa cama, deitado, entubado, necessitando de transfusão de sangue, que ele perdeu sangue, né, com 2 facadas, e nada a ser resolvido. Até uma hora dessa, esperando uma ambulância para levar para Arapiraca ou o helicóptero. E até agora nada. Cadê o atendimento médico? Cadê? Nada, né? Então, vamos aí repassar esse vídeo, por favor, pessoal. É desumano, né? É deprimente realmente. É essa a nossa função de ser o porta-voz da sociedade. Fica aqui o chacoalho para as autoridades competentes que tenham piedade, que tenham misericórdia, que se coloquem no lugar desse familiar aflito e dos demais familiares angustiados, aflitos. Segundo o relato do irmão da vítima, ele está entubado e até hoje, dia 30 de abril, não foi transferido, completando quase que 24 horas do acontecido. Lamentável, mas isso foi em Palmeira dos Índios desde ontem, 29 de abril do ano em curso 2026. Dando continuidade à nossa área policial, eu informo que Polícia Civil deflagra a operação contra o Comando Vermelho na capital lagoana. Conforme tínhamos anunciado também em nossa edição do Embalo Total nesta quinta-feira, a Draco, através da DEIC, deflagrou nas primeiras horas de hoje a Operação Carta Marcada, com a finalidade de desarticular uma organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho. A operação teve por objetivo cumprir 15 mandados judiciais, sendo 6 de prisão e 9 de busca e apreensão, todos expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital. As investigações foram realizadas pelos delegados João Marcelo e Pedro Alves e já duram cerca de 6 meses. Durante as investigações, ficou constatado que os 2 irmãos líderes da Orcrim, que estão presos no presídio do Agreste, mandavam cartas para os demais membros ordenando a cobrança, armazenamento, fracionamento e distribuição dentro do presídio. Até então, 5 pessoas tinham sido presas, uma delas também em flagrante com droga embalada para ser colocada em partes íntimas com o objetivo de entrar no presídio. E frisa-se que essa operação faz parte da Operação Nacional Renorcrim do Ministério da Justiça e busca combater o crime organizado em todo o país.
Divulgo que vídeos e fotos mostram um policial civil sendo atacado e desarmado durante roubo em Marechal Deodoro. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que um policial civil é atacado e desarmado durante um roubo em uma conveniência de um posto de combustíveis no bairro Massagueira, em Marechal Deodoro. O vídeo registra quando o suspeito que estava... Isso aconteceu ontem também, quarta-feira, 29 de abril. O vídeo registra quando o suspeito que estava sentado na conveniência se levanta e se aproxima do policial. O policial lanchava acompanhado de uma criança. Sem perceber essa aproximação, o agente foi surpreendido com um golpe conhecido como mata-leão. E aí deu início a uma luta corporal entre as partes. Durante a ação, a criança ficou assustada e correu em direção aos funcionários do estabelecimento. Enquanto isso, o policial tentou impedir que o suspeito pegasse a arma, mas após alguns minutos de confronto, o agressor conseguiu desarmá-lo. As imagens ainda mostram o momento em que o suspeito agrediu o policial com uma coronhada na cabeça, passou a apontar a arma em direção à vítima e fez ameaças. Toda essa ação durou cerca de 5 minutos. Testemunhas acionaram a PM e, ao perceberem a chegada da guarnição, o suspeito se rendeu e colocou a arma no chão. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à central de flagrantes, onde foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio contra agente de segurança pública. Homem armado ameaça e agride motociclista na rua Fernandes Lima. Pessoal, um caso de violência no trânsito também chamou a atenção de quem passava pela Avenida Fernandes Lima, bairro Farol, em Maceió. Um vídeo gravado no momento da agressão na manhã de hoje, quinta-feira, último dia do mês de abril, mostra um homem armado ameaçando e agredindo um motociclista após supostamente ter sido ofendido por ele. Nas imagens, o suspeito, usando camisa branca, calça e óculos escuros, aparece discutindo com o motociclista, que permanece de capacete e não reagiu às agressões. Durante a abordagem, o homem profere xingamentos e faz ameaças, chegando a afirmar, abre aspas, "Você não me conhece, vá embora para que eu não lhe mate aqui", fecha aspas. Em seguida, o agressor atingiu a vítima com um tapa na região do pescoço. Informações extraoficiais indicaram que a confusão começou após o motorista se sentir ofendido pelos supostos xingamentos feitos pelo motociclista no trânsito. Continuando, o Ministério Público de Alagoas cobra a Polícia Civil sobre a aplicação de protocolo de atendimento à população LGBTQIAPN+. O MPAL, através da 62ª Promotoria de Justiça da capital, instaurou um procedimento administrativo para verificar se as delegacias de Maceió estavam aplicando corretamente o chamado Formulário Rogéria. É uma ferramenta voltada ao atendimento e à proteção da população LGBTQIAPN+. A medida integra o trabalho de controle externo da atividade policial exercido pelo órgão e tem como foco avaliar a forma como a Polícia Civil realiza o registro de ocorrências e o atendimento às vítimas de violência motivadas pela LGBTfobia. Tiros no Sertão. Homem é preso por tentativa de homicídio após negativa de foto. A Polícia Civil do nosso estado, através da 2ª Delegacia Regional de Polícia, prendeu em flagrante ontem, quarta-feira, um homem de 30 anos acusado de tentativa de homicídio qualificado em Santana do Ipanema, nosso sertão alagoano. O crime aconteceu no bairro Domingos Acácio, quando o suspeito disparou diversas vezes contra a residência. A motivação, classificada como torpe, teria sido a recusa da vítima em fornecer a fotografia de um familiar para o agressor. A investigação, conduzida pela doutora Daniela Andrade, delegada, revelou que o conflito começou dias antes do ataque. O suspeito teria abordado a vítima exigindo a foto de um dos seus primos para repassá-la a terceiros.
Diante da negativa, o agressor iniciou uma série de ameaças que culminaram na investida violenta durante a madrugada. Exalto que MPF denuncia 10 pessoas por esquema de fraude em concurso da Polícia Federal. O MPF apresentou a primeira denúncia contra 10 pessoas acusadas de participação em esquema de fraude no concurso da PF 2025. O caso é resultado das operações última fase e concorrência simulada que investigaram a organização criminosa com atuação em Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Segundo a investigação, o grupo operava de forma estruturada para favorecer candidatos em provas, principalmente para o cargo de delegado. O método incluía a infiltração de integrantes nos locais de aplicação do exame, responsáveis por fotografar as provas e enviar o conteúdo para outros envolvidos fora das salas. Essas informações eram repassadas rapidamente a intermediários que, claro, encaminhavam as respostas aos candidatos durante a realização do concurso, garantindo a vantagem devida. Pormenorizo que Alagoas e Rio Grande do Norte uniram forças em operação que prendeu o líder de organização criminosa. A Polícia Civil do nosso estado e a Civil do Rio Grande do Norte deflagraram uma operação integrada que resultou na prisão de um homem de 25 anos acusado de chefiar atividades ilícitas e recrutar adolescentes para o crime. A ação executada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado aconteceu no estado Potiguar, como parte da Operação Renorcrim, em um esforço interestadual focado em desmantelar a estrutura de facções criminosas que atuam no Nordeste. O suspeito é alvo de mandado de prisão que foi cumprido durante a ação e possui extensa ficha criminal. Ele é investigado por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e fornecimento de arma de fogo para adolescentes. Além do mandado judicial, os agentes autuaram o homem em flagrante após encontrarem maconha em sua residência durante as buscas. Trago à tona que MP de Alagoas abre fiscalização sobre condições do Presídio de Segurança Média 1 em Maceió. O MPAL instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar de forma contínua o Presídio de Segurança Média 1, localizado em Maceió. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial de ontem, quarta-feira, 29 de abril, e segue parâmetros definidos pela Resolução 277/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público. O trabalho tem como foco a verificação das condições da unidade prisional, incluindo a estrutura física, capacidade de lotação, condições de higiene e atendimento de saúde oferecido tanto aos internos quanto aos servidores que atuam no sistema. O objetivo é garantir que o funcionamento do presídio esteja em conformidade com normas de direitos humanos e padrões internacionais de tratamento de pessoas privadas de liberdade, como as regras de Mandela. Insiro em nossa pauta que Polícia Civil recupera 4 toneladas de ração desviadas em Maceió. O receptador também foi preso. A Polícia Civil do nosso estado, através da Delegacia Especializada de Roubos da capital, prendeu em flagrante na manhã de ontem um homem acusado de receptar uma carga massiva de ração desviada de uma empresa agropecuária no bairro Tabuleiro do Martins. A operação realizada no conjunto Village Campestre resultou na recuperação de 88 sacos de 40 quilos, totalizando quase 4 toneladas de alimentos para suínos, equinos e bovinos que haviam sido retirados do estabelecimento sem autorização. Ao ser confrontado pelos agentes, o dono da residência, ele apresentou versões contraditórias. Inicialmente confessou que utilizou um veículo Ford Ka preto para transportar a carga
e que pretendia revender cada saco por R$ 70. É um valor significativamente inferior ao preço do mercado. Logo depois, tentou mudar a sua versão, alegando que apenas guardava o material para um amigo. Trago à tona que vereador Joaquim Gomes se pronuncia após denúncia de estupro envolvendo jovem e adolescente. O vereador Cícero Ferreira de Lima, conhecido como Cícero Companheiro, do PSDB, se manifestou após a repercussão de uma denúncia de estupro de vulnerável registrada no município de Joaquim Gomes, na zona da Mata de Alagoas. O caso envolveu um jovem de 19 anos e um adolescente de 12 anos e está sendo investigado pelas autoridades policiais. Segundo o parlamentar, a adolescente e seu filho mantinham convivência social e relação de amizade, afirmando que ambos residiam no mesmo condomínio. Ele também citou a existência de registros que, segundo sua versão, mostram interação entre os dois em ambiente doméstico. A Polícia Civil de Alagoas informou que o caso está em fase de investigação e que já foram adotadas as medidas iniciais, incluindo a solicitação de exames periciais, que devem auxiliar no esclarecimento dos fatos. Até o momento não foram divulgadas conclusões sobre a apuração. Nesse ínter, anuncio que o Ministério Público ingressa com ação judicial após identificar irregularidades em hospital. Após identificar diversas irregularidades, o MPAL ingressou ontem, quarta-feira, com uma ACP, uma ação civil pública contra o Complexo Hospitalar Manuel André, o Chama, localizado lá no bairro Senador Arnon de Melo, na cidade de Arapiraca, em nosso agreste. A medida foi tomada após a 11ª Promotoria de Justiça de Arapiraca identificar irregularidades no descarte de resíduos hospitalares, incluindo destinação inadequada nas redes de drenagem pluvial, sem a devida autorização do órgão competente municipal e a ausência de licença sanitária. Na ação, o MP destaca que a unidade de saúde estaria operando sem o devido licenciamento sanitário, alvará, bem como sem os certificados de destinação final referentes ao lodo gerado na estação de tratamento de esgoto. O órgão também aponta falhas na gestão ou até mesmo a ausência do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Segundo o promotor de justiça, o doutor Cláudio José Moreira Teles, que é responsável e o titular dessa ação, a falta dessa documentação comprova a atuação irregular da unidade hospitalar. Circunstancio que por uma cerveja, homem é preso após tentar matar o tio em Maceió. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Alagoas prenderam em flagrante um homem de 44 anos que tentou assassinar o próprio tio no bairro Chã do Bebedouro, em Maceió. De acordo com o relatório da delegada doutora Camila Chacon, do 7º segmento da DHPP, o agressor agiu de forma repentina. Munido de uma faca peixeira, ele partiu para cima da vítima, que não teve qualquer oportunidade de defesa. O homicídio só não se consumou porque o filho da vítima interveio rapidamente, conseguindo desarmar o suspeito e interromper a sequência de golpes. A faca utilizada no atentado foi apreendida pela polícia e passará por perícia. Adiciono aos acontecidos que, acusado de matar jovem em borracharia de Palmeira dos Índios, é condenado a mais de 14 anos de prisão.
O réu José Marcos Matias Félix da Silva, conhecido como o Gringo, foi condenado a 14 anos e 3 meses de prisão pelo Tribunal do Júri ontem, quarta-feira, 29 de abril, pelo crime de homicídio qualificado contra Erivânio Dias Feitosa, de 25 anos. O crime tinha acontecido há 3 anos aqui em Palmeira dos Índios, no nosso agreste alagoano. O julgamento foi presidido pela juíza de direito, doutora Bruna Fane Oliveira Lemos, titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Palmeira dos Índios. Conforme a decisão, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. De acordo com os autos do processo, o crime aconteceu em outubro de 2023, dentro de uma borracharia aqui na Princesinha do Sertão. Na ocasião, a vítima foi assassinada com 14 golpes de faca no interior do estabelecimento comercial. O caso chegou à fase do júri popular após o desmembramento do processo original, que inicialmente reunia mais de um acusado. Durante a tramitação, José Arnaldo, conhecido como Urubu com sono, entre aspas, ele foi retirado do processo por falta de provas que comprovassem sua participação na autoria do crime. Também não tinha confirmação processual de que um quarto envolvido citado em versões iniciais divulgadas àquela época. Outro ponto destacado também é que os réus Josenildo Vieira da Silva e José Marcos Matias Félix da Silva, eles seriam primos, parentes de 4º grau. Josenildo já havia sido julgado e condenado em novembro de 2025. Foram condenados a 16 anos e 7 meses de prisão. E ambos tinham sido pronunciados e enviados ao Tribunal do Júri. Porém, o processo foi desmembrado após decisões distintas na fase processual. Enquanto Josenildo não recorreu da pronúncia, José Marcos apresentou recurso e foi julgado separadamente. Em depoimento, José Marcos afirmou não lembrar com clareza do que aconteceu no dia do crime, alegando que estava embriagado. Ele disse ainda que tentou apartar uma briga, mas acabou ferido na mão e que, ao recobrar a consciência, já estava em sua residência. O Ministério Público pediu a condenação do réu por homicídio duplamente qualificado, sustentando as qualificadoras de motivo fútil e emboscada que teriam impossibilitado qualquer chance de defesa por parte da vítima. Segundo informações apuradas pelo portal Todo Segundo, os acusados e a vítima teriam participado de uma bebedeira horas antes, durante uma festa em um bar da cidade. Após a vítima deixar o bar, ele teve o pneu da motocicleta furado a golpes de faca e seguiu até uma borracharia para conserto. No local, foi surpreendido e atacado com golpes de faca dentro do estabelecimento. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final nos principais acontecidos no cenário da criminalidade, no cenário dos acidentes pertinentes ao nosso estado de Alagoas. O maior, mais completo relato, é claro que a gente só confere e só encontra aqui no programa Embalo Total, na Rádio Palmeira FM, na 104,1, com a radialista e advogada Aline Canuto.